Oi, gente, tudo bem? Esta semana na nossa aula nós vamos continuar com o caderno 2. Agora eu estou aqui, aulas 15 e 16, página 10. É uma atividade de criação e essa atividade de criação eu novamente vou adaptar, porque nessa atividade aqui nós temos uma fala do Fausto Silva, do Domingão do Faustão, do dia 24 de junho de 2013. Nesta fala ele simplesmente improvisou, como sempre ele faz, né? Ele improvisou aqui um texto fazendo menção à manifestação que ocorria em São Paulo sobre as pessoas, foi uma mobilização popular, as pessoas estavam insatisfeitas com o aumento da passagem do ônibus e neste ano de 2013 nós tivemos bastante manifestação, então ele assim simplesmente improvisou e fez um discurso aqui, bastante polêmico, talvez seja por isso que eu não tenha encontrado esse vídeo para passar, então eu vou substituir essa fala, vou substituir o vídeo, tá bom? Mas qual é a proposta? A proposta eu vou ler aqui para vocês, ó. Inicialmente o apresentador assumiu um posicionamento favorável ao movimento de mobilização política que tomou as ruas e parou diversas cidades no Brasil. Em seguida, ele refutou um dos mais comuns argumentos dos que se posicionaram contra o movimento e depois acrescentou uma ressalva. Então, a proposta é para você sintetizar esse texto, ou seja, essa fala dele que é dissertativa, porque ele expõe a opinião dele a respeito das manifestações e fazer isso com um resumo com cerca de 15 linhas e fazendo a transcrição do oral para o escrito. Aqui eu vou colocar para vocês um vídeo do ex-presidente do Uruguai, o Mujica, e vocês então vão ouvir a fala dele, que também é algo bastante legal, que é sobre uma manifestação popular, só que é bem atual. Ele fala exatamente destas manifestações que estão ocorrendo por meio dessa crise política que estamos passando. Então você vai ler, ou seja, ler a legenda, você vai pegar essa fala do Mujica e você vai tentar fazer um resumo, pegando as ideias principais e transcrevendo para o gênero escrito, que é um padrão mais formal. Retire as marcas de oralidade, retire as expressões idiomáticas que ele utiliza, as gírias e passe então as ideias centrais para um resumo. Então os slides eu estou orientando como se faz um resumo. Vou fazer um resumo aqui com vocês nos slides. Veja direitinho, siga as orientações, assista ao vídeo e depois retorne na próxima semana com as dúvidas para a gente então fazer aquele bate-papo na nossa aula síncrona, certo, gente? O tópico desta aula seria técnicas para sintetizar ideias. Na verdade, síntese é resumo. Então, as orientações que serão dadas agora nesses slides é de como seria a preparação do resumo, como proceder para fazer uma leitura significativa, para sintetizar o assunto principal, selecionando as ideias principais de um texto. Primeiramente, devemos fazer uma leitura sem anotar, a fim de tomar conhecimento das ideias principais. No caso, como eu substituí o texto da apostila por um vídeo, então vocês vão, primeiramente, ver esse vídeo, ler as legendas, a fim de tomar conhecimento das ideias principais. No final dessa leitura ou desse vídeo, vocês deverão ser capazes de responder a uma pergunta genérica. Qual o assunto? Na segunda leitura e outras mais, se forem necessárias, você vai sublinhar as palavras-chave, marcando as ideias fundamentais para a compreensão e anotando à margem o que for marcante para a compreensão mais detalhada do texto. No caso, como foi uma adaptação, vocês vão ver um vídeo, então vocês vão retomar esse vídeo e vocês vão anotando então as ideias de cada cena, de cada legenda que vocês forem vendo. Na segunda leitura e outras mais, como eu já falei, então você vai fazendo uma coleta, você vai fazendo um levantamento de tudo aquilo que foi dito em cada legenda, em cada cena. Anote isso no seu caderno de forma aleatória, vai anotando tudo que você conseguir pegar. Resumidos os parágrafos ou as cenas, agora você vai ler a sequência, tentando ajustar a linguagem de acordo com o esquema geral das ideias. Ou seja,
Agora você vai adequar a questão da linguagem, que ela deve ser um padrão para a escrita, né? Uma linguagem padrão. Você também vai colocar uma sequência lógica, começo, meio e fim. Tome cuidado para não se deixar levar pelo desejo de você opinar e ou criticar. Como é um assunto bastante polêmico e atual, cuidado para você não colocar a sua opinião. É um resumo e não é um comentário seu. Os exemplos que serão citados, você pode resumir, mas veja se eles são imprescindíveis à compreensão do raciocínio lógico. O bom resumo, ele deve conservar os traços do estilo original. Por exemplo, o padrão de linguagem, a ironia e o humor. Mas como o nosso exercício aqui é a transposição da fala para a escrita, o nível de linguagem vai ser alterado aí, tá bom? A gente mantém esse nível de linguagem quando é um resumo num texto, num processo seletivo, por exemplo. Aqui não. Aqui nós estamos fazendo um exercício passando do padrão oral para o padrão escrito. A extensão do resumo, geralmente nos vestibulares, ela é estabelecida pelo examinador. Então, geralmente solicita-se texto de 8 linhas, 10 linhas, 12 linhas. Quando você está fazendo um resumo para estudar, ou um professor pede o resumo de um livro, por exemplo, e não foi estabelecido quantidade de linhas, então você segue sempre os 10, 15%, que é mais ou menos a norma que se utiliza, tá? Eu vou ler agora esse texto para vocês e nós vamos fazer um resumo aqui juntos. Eu não coloquei o título, vocês não estão vendo o título aqui no começo, porque eu queria colocar o texto tudo num slide só. Chama-se Direito à Educação. O autor desse texto é Dalmo de Abreu Dalari. Vamos lá. A educação de uma pessoa começa nos seus primeiros instantes de vida. Desde o momento em que nasce, o ser humano começa a receber orientação e treinamento. Aprende a reagir perante situações criadas pela natureza, pela sociedade e vai adquirindo hábitos que farão parte do seu modo de ser. E quando começa a observar o meio em que está vivendo e a ter possibilidade de tomar decisões, inicia seu preparo de integração na vida social. E daí por diante, cada fato, cada situação exercerão influência sobre a definição da sua personalidade. A pessoa adulta será o resultado da educação recebida desde os primeiros instantes de vida. Como se verifica, a educação de uma pessoa começa na família ou no meio social em que a criança nasceu e passa a viver. Essa é a educação informal, que é dada fora da escola, tanto à criança quanto ao adolescente e ao adulto. Ao lado dessa, existe, pelo menos deve existir, a educação formal, que é dada na escola. Não se pode dizer que uma seja mais importante do que a outra, pois na realidade, ambas podem ter influência decisiva na vida de qualquer pessoa. Até há poucos anos, considerava-se que a educação informal tinha a principal responsabilidade pelo bom desenvolvimento psicológico das pessoas e por seu preparo básico para a vida social. Isso porque durante os primeiros anos de vida, quando a pessoa recebe os ensinamentos iniciais sobre como se comportar no relacionamento com outras pessoas, não existe ainda o contato com a escola. Depois disso, considerava-se normal que a escola fosse um complemento da família. Mas, no mundo atual, a situação já não é a mesma. Os sistemas de vida de quase todos os povos deixam pouco tempo e reduzidas as possibilidades para a vida familiar. Aumentou muito o número de grandes cidades, nas quais a maioria das pessoas adultas passa a maior parte do dia fora de casa, além de perder muito tempo com a locomoção. E mesmo nas cidades menores, já se tornou comum que quase não exista convivência no lar. Todos esses fatores reduziram muito a possibilidade de educação informal. Além disso, aumenta cada vez mais a influência dos conhecimentos técnicos e científicos e de outros adquiridos na escola sobre o progresso individual e social dos seres humanos. E os meios de comunicação de massa, transmitindo informações e conhecimentos, bem como sugestões sobre comportamentos, podem ter influência decisiva na vida das pessoas que não estiverem bem preparadas para avaliar racionalmente essas transmissões. Por todas essas razões, tornou-se praticamente indispensável a boa educação escolar, a fim de que a pessoa possa desenvolver sua personalidade e esteja bem preparada para a vida social. É por isso que se inclui o direito à educação, tanto na família quanto na escola, como um direito fundamental da pessoa humana. Gente, aqui nós acabamos de ler um texto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Então isso quer dizer que eu terei que fazer 6 mini resumos.
ou seja, pegar o tópico frasal de cada parágrafo para fazer o meu resumo. Essa é a forma mais eficaz de você fazer um resumo e de você não omitir nenhuma informação relevante. Então vamos lá. Aqui nós vamos fazer juntos e eu já selecionei as ideias principais de cada parágrafo. Eu coloquei entre parênteses tópico frasal, mas não necessariamente copiar uma frase inteira que a gente conhece como tópico frasal, porque a construção dos parágrafos, muitas vezes ela não atende àquele tópico frasal que já vem uma declaração inicial logo no comecinho. Então a gente vai selecionando frases ou palavras ou expressões que são importantes. No primeiro, a educação de uma pessoa começa nos seus primeiros instantes de vida. Na verdade, isso é tópico frasal e que vai encabeçar todo o texto. De que trata o texto? Exatamente disso, que a educação começa e que as pessoas precisam ter essa educação formal e informal. Segundo parágrafo, a educação de uma pessoa começa na família ou no meio social em que a criança nasceu e passa a viver. Considerava-se que a educação informal tinha a principal responsabilidade pelo bom desenvolvimento psicológico das pessoas e pelo seu preparo para a vida social. Os sistemas de vida de quase todos os povos deixam pouco tempo e reduzidas as possibilidades para a vida familiar. Aumenta cada vez mais a influência dos conhecimentos técnicos e científicos e de outros adquiridos na escola sobre o progresso individual e social dos seres humanos. Tornou-se praticamente indispensável a boa educação escolar, a fim de que a pessoa possa desenvolver sua personalidade e esteja bem preparada para a vida social. Então, gente, aqui eu selecionei frases, tópicos de todos os parágrafos. Agora, qual que é o meu papel? Costurar essas ideias, amarrar essas ideias. Ou seja, agora eu vou redigir o meu resumo juntando tudo isso. Então, o que eu tenho que fazer agora? Estabelecer um raciocínio lógico. No comecinho, a educação de uma pessoa começa nos primeiros instantes de vida. Para eu fazer o resumo, de acordo com fulano de tal, que é o nome do autor, né? Dalmo Dallari, publicado no texto tal, e aí então eu coloco o tópico frasal. Como eu não posso copiar, então aqui a educação de uma pessoa começa, eu posso colocar inicia, nos seus primeiros instantes de vida, desde quando ela nasce. Pronto, não mudei a ideia, coloquei algo que seria um sinônimo bem próximo. Aí eu tenho que amarrar agora para o segundo parágrafo, evitar a repetição de ideia. Aqui eu já não estou falando que a educação de uma pessoa começa na família, se eu copiar isso aqui vai ficar ruim. Então eu coloco a educação de uma pessoa inicia desde o momento em que ela nasce. Aqui eu posso colocar juntamente com a família ou no meio social em que a criança crescerá ou passará a viver. Mudo, entenderam? Então eu junto o primeiro com o segundo. Depois, se eu olhar, antigamente considerava-se que a educação informal, ou seja, a informal não é aquela que ela recebia, que essa educação, eu posso colocar aqui essa, porque essa aqui é a informal. Aí eu não copio de novo isso daqui. Tinha como principal responsabilidade ou tinha como principal objetivo o desenvolvimento psicológico, entenderam? Eu vou amarrando. Quarto e quinto parágrafos. Aqui eu vou estabelecer uma relação lógica, porque aqui eu tenho uma relação de causa e consequência. Então eu posso colocar como hoje tem aumentado cada vez mais a influência ou a exigência dos conhecimentos e os sistemas de vida. Aí eu coloco aqui que eles deixaram pouco tempo ou deixaram reduzidas as possibilidades para a vida familiar, entender? Eu vou colocar uma ideia de causa para eu terminar e colocar a consequência. Portanto, tornou-se praticamente indispensável a boa educação escolar. Tornou-se, portanto, fundamental a fim de que a pessoa possa desenvolver ou ter a sua personalidade desenvolvida e cresça bem preparada para a vida social. Viram, gente? O resumo é isso. É eu pegar exatamente as mesmas ideias, mas escrever com as minhas palavras. O que dá para eu colocar sinônimo, eu coloco. O que não dá para colocar como sinônimo, eu coloco um similar, algo muito parecido. Unir as ideias, então, e redigir um parágrafo coeso e bem estruturado.
Este é o resumo. Este é o exercício que vocês vão fazer vendo o vídeo que eu vou passar para vocês agora, tá certo? Então vocês vão pegar as falas, vocês vão selecionar essas falas copiando e depois vocês vão juntar e fazer então o resumo, ou seja, a síntese do que está sendo solicitado lá na página 11, tá? Então tá aqui, ó, selecione e organize os dados mais relevantes de cada um dos momentos da fala, procurando reforçar a argumentação do apresentador. É isso que vocês vão fazer. Tá aqui na página 11. A nossa atividade é esta aqui. Selecione as informações principais do vídeo de José Alberto Mujica Cordano, ex-presidente do Uruguai. Na verdade, vocês vão pegar esse vídeo, então, que eu vou passar agora, vocês vão assistir a este vídeo e vocês deverão sintetizar esse discurso dele, do Pepe Mujica, como ele é assim mundialmente conhecido, em 15 linhas, ou até 15 linhas, pode ser menos. Síntese é resumo. Então, como se fosse um resumo, vocês vão ver as ideias principais deste autor, verificando qual é o tópico frasal ou de cada fala dele ou de cada cena, porque é tudo legendado, e vocês vão anotar isso no caderno de vocês. Cuidado, na hora de anotar, vocês poderão copiar literalmente, mas na hora de fazer o resumo, não pode se expressar de forma literal como cópia e nem mesmo dar opinião. Como é bastante polêmico, provavelmente vocês tenham aí alguma discordância e poderão, incorrer a este erro de fazer comentário. Não, é um resumo. Lembre-se de que em um discurso, tanto a seleção como a organização de ideias se afastam dos rigores formais do gênero escrito. Então, vocês deverão organizar essas ideias e fazer adaptações de linguagem para o gênero escrito formal. Ok, pessoal? Queridos amigos de la Deutsche Welle, desde el sur, medio compartimentado en el medio de una chacra, hace más de 20 días sin salir, porque soy un viejo, porque tengo problemas inmunológicos, porque estoy cerca del hoyo y porque amo la vida y no quiero facilitarle a la guadaña que me lleve. Por todo esto, he tenido tiempo para leer cuánto analista anda por ahí ganándose la vida. Y me sorprende, hay gente que está viendo que hay falta de liderazgo, particularmente en el mundo rico, que estamos en una época globalizada. Que este virus es la cosa más globalizada que se ha visto. No deja títeres que cabeza, países ricos, pobres y lo que fuere, que no tenemos herramientas y que no podemos coordinar políticas comunes desde el punto de vista mundial. Pero la falta de liderazgo no es porque los hombres sean y las mujeres inferiores, son porque el poder, hace rato, la esencia del poder ya no está en la representación necesaria de los gobiernos. Los gobiernos corren de atrás. La esencia del poder está en la fenomenal concentración de la riqueza, que aparentemente no está en la cuestión. Quienes aparentamos tener poder político en determinado momento, cada vez lo tenemos menos. Entonces, primer asunto. Segundo asunto, muchos años criticando el Estado, porque por un lado hubo modelos estatistas tipo soviéticos que creyeron que lo resolvían todo con el Estado. Y la otra cara surgieron los ultra recontra liberales, que en el fondo no son liberales, porque se abrazan a cualquier dictadura, que creen que el Estado tiene que poco menos que reducirse a una cosa mínima. Y cuando las papas quemaron, como ahora, todo el mundo recurre al Estado, que me den, que tome disciplina, que esto, que el otro, pero nos hemos pasado bombardeando el Estado en vez de luchar, de empezar a entender unos y otros que las sociedades modernas son cada vez más complejas y que renunciar al Estado es imposible, y entonces la verdadera lucha es que hay que luchar por tener lo mejor dentro del Estado, porque en realidad es el valor colectivo que tenemos, que necesitamos. ¿Y por qué se acudió el Estado? Porque el mercado no puede arreglar esto, porque necesitamos políticas globales, porque alguien tiene que tomar decisiones en el acierto o en el error, porque tenemos que respetar esas decisiones, porque tenemos que movernos como colectividad y no que cada loco haga lo que le parezca de acuerdo a sus intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que alguna cosa de sabiduría tenemos que aprender de esta, pero no pensemos que esta crisis pasa a la vuelta de la esquina. Que pasado mañana vamos a volver a un mundo perfecto donde nos juntamos, nos abrazamos, nos besamos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos juntamos multitudes en una cancha de fútbol y algo por el estilo, sino que probablemente durante mucho tiempo estemos expuestos a este peligro y ya el mundo no será igual. Tendremos que aprender a funcionar
en una forma distinta. Pero ¿cuánto nos va a costar y el precio que vamos a pagar hasta el día que la ciencia nos dé un conjunto de respuestas que hoy estamos lejos de que estén al alcance de la mano? También puede servir para que el sapien sea un poco más humilde y aprenda que a la naturaleza hay que acompañarla y hay que respetarla. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das aulas dessa semana. Eu estou pesquisando bastante, estou introduzindo vídeos, estou tentando fazer com que a gente consiga, vamos dizer assim, romper esse obstáculo que é a distância. Eu sei que online fica tudo muito mais difícil, o ambiente virtual, embora ele seja próximo, parece que é próximo, a gente sabe que não é. Então eu tô fazendo assim, tô me reinventando mesmo, tô introduzindo bastante imagem, tô simplificando a linguagem, pegando material e trazendo para vocês o que seria assim o mais legal, o mais importante, o necessário realmente. Então, façam os exercícios, nas aulas síncronas participem com a gente. Eu espero, então, que vocês continuem trabalhando, continuem assistindo às nossas aulas e participando. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!